Você está acompanhando o programa Entender o Direito. Bem-vindos ao programa Entender o Direito. Estamos aqui no segundo bloco com a Carla Watanabe e com a Rosângela Silveira Toledo Novaes, que eu acabei de descobrir agora no intervalo que talvez seja minha parente. Coincidência. A Carla Watanabe, que é titular do 28º Tabelião de Notas da Capital, bacharel em Direito pela UNB, engenheira pelo ITA, onde recebeu o prêmio Metal Leve, por ter sido a primeira colocada do curso de mecânica aeronáutica daquele ano, primeira engenheira a alterar o prenome e o sexo nos conselhos de engenharia. Carla, nós vamos começar o segundo bloco pedindo para você conceituar e diferenciar intersexo, transexual e homoafetividade. Tá certo. São, na verdade, 3 campos diferentes. Vamos começar pelo intersexual, porque ele está no campo biológico. Campo biológico é aquele que é aferido pelo, vamos dizer assim, pelo médico ao nascimento. Nós temos os sexos feminino, o sexo masculino e o intersexual, que tem as características dos sexos feminino e masculino em diferentes escalas. Okay. É o antigo hermafrodita. Certo. Agora vamos falar do transexual, que está no outro plano, é o plano da identidade de gênero. Identidade de gênero é como a pessoa se vê, ou seja, independe do plano biológico. A pessoa, ela pode ter nascido, por exemplo, como do sexo masculino, mas ela se vê como do gênero feminino, e aí ela pode ser uma mulher trans, uma mulher transexual, ou então ela pode ter nascido do sexo feminino e se vê como como do gênero masculino, e aí se vê como um homem trans, homem transexual. Ou então, como são 99,99% da população, nasceu do sexo masculino, se vê como do gênero masculino, ou nasceu do sexo feminino e se vê como do gênero feminino. Aí, realmente, é 99% da população. Aí é a questão do transexual. E aí também a gente poderia falar da transexual, que também está na questão da identidade de gênero. Certo. E, por fim, é a questão da homoafetividade. A homoafetividade é referente à orientação afetiva da pessoa. A orientação afetiva, ela pode ser heteroafetiva, quando a pessoa é atraída pelo gênero diferente do seu, ou homoafetiva, quando ela é atraída pelo mesmo gênero do seu. Certo. Essa e a bissexualidade. E tem a bissexualidade também, quando ela é atraída pelos dois gêneros, de forma... Não é indecisão, né? Não é indeciso. Não é indecisão. Ele simplesmente gosta dos dois gêneros. Dos dois gêneros. Entendi. Certo, Carla. E no caso da pessoa transexual, né? A partir do momento que ela se descobre trans e vai passar por todo aquele procedimento necessário. Como é feito
o procedimento da mudança do nome da pessoa transexual, juridicamente falando? Correto. É importante ressaltar que o provimento 73 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ele abarca não apenas a pessoa transexual, mas a pessoa transgênero, ou seja, travestis e, de certa forma, não binários, de uma forma geral. O que acontece é que, atualmente, o procedimento previsto no provimento 73, ele é feito administrativamente perante qualquer cartório de registro civil do país. Ou seja, ele independe de decisão judicial, independe de qualquer procedimento cirúrgico de readequação genital ou de laudos médicos. É a chamada despatologização das identidades trans. A pessoa, ela, munida dos documentos exigidos por aquele provimento, ou seja, são os documentos de identidade, certidão de nascimento e diversas certidões de protesto, certidão de distribuidor criminal. Distribuidor criminal, distribuidor civil. As certidões que as pessoas tiram, acho que quando elas vão vender imóvel, aquelas certidões gerais para ver se tem alguma pendência, é isso? É isso. Alguma motivação até, né? Para querer mudar a sua identidade. Não, na verdade, não. Essa motivação ela é desnecessária, mas... Não, assim, pedem para ver que a pessoa quer mudar a identidade, porque ela se reconhece como daquela identidade oposta a ela, né? Mas eu acho, inclusive, que essas certidões, elas seriam totalmente desnecessárias. Porque para uma população, como a população transgênera, que mal atinge os 35 anos, você, e além do mais, hipossuficiente, mal tem dinheiro para chegar e que vive na marginalidade, na prostituição. Se tiver dívida, é dívida de padaria. Entendi. Então, bom, junta todas essas certidões e vai ao registro civil, onde se encontra o registro civil, onde está registrado o seu nascimento. Se não estiver registrado ali vamos supor, eu nasci em Belém do Pará. Certo. Iquaraci, distrito de Iquaraci. E estou aqui em São Paulo. Se eu não tiver condições de me deslocar até Iquaraci, eu posso dar entrada nesse procedimento no registro civil mais próximo e pela CRC, que é uma central dos registradores civis, eles enviarão diretamente ao registro civil de Iquaraci e lá se processará toda essa retificação de assento. Tudo administrativamente, sem intervenção do Poder Judiciário, Certo. salvo se o registrador civil desconfiar de alguma fraude. Entendi. Ou seja, é um procedimento que, em tese, deveria ser célere e que, pelo menos aqui no estado de São Paulo, é muito célere devido à atuação das entidades representativas dos registradores civis paulistas. E me ocorreu sobre o custo, porque você falou que a maioria da população é hipossuficiente. Tem custo? Olha, tem um custo que está previsto nas tabelas de emolumentos estaduais. Tá, dependendo do estado, cada estado tem a sua previsão.
Isso, Certo. exatamente. E ela pode conseguir gratuito? A pessoa? Então, de acordo com as tabelas de emolumentos estaduais. Tem estado que prevê gratuidade, tem estado que não prevê gratuidade. Certo. Esse é um grande problema, né? Eu acho que Pelo menos eu vejo isso lá em Santos, a dificuldade que tem essa população, mesmo porque qualquer coisa é um dinheiro. A 90% vai para a prostituição, né? sim, 10% é o que tem subempregos. Seria de call center, salão de beleza. Então, é difícil para eles. Qualquer dinheiro é dinheiro. Claro. Eles queriam muito que pudesse facilitar essa parte. eu penso, inclusive, da seguinte forma. No julgamento de 4275, o Supremo não estipulou qualquer restrição, não estipulou nenhuma necessidade de certidões para essa retificação. Não estipulou. Aí alguém poderia argumentar, mas poderão existir fraudes? Poderão, claro que poderão existir fraudes. Mas imagine que apenas mudará o prenome e o sexo. Mas quem que vai mudar o prenome e o sexo para fugir de dívida? Continua Sim. com o mesmo CPF e o mesmo RG. Continua E o com nome da isso. mãe, né? Que hoje é o grande identificador, né? Exatamente. Quem que vai seguir esse caminho para fugir de dívidas e de uma população que mal chega aos 35 anos? É completo, é como se você usasse de uma bigorna para matar um mosquito. Certo. Que coisa impressionante. E mesmo que a pessoa se declare, né, pobre juridicamente, ela tem acesso à gratuidade? Porque a gente sabe que tem alguns emolumentos e quando você se declara pobre, você obtém, né? Ele consegue com essa declaração? Então, depende da tabela de Estado. emolumentos de cada estado. Aqui em São Aqui em Paulo- São Paulo, sim. Não, aqui em São Paulo não há previsão. Não há previsão Não há de gratuidade. Não há previsão. Puxa Isso é um vida. grande problema. É verdade. Rosângela, falando dentro dessa temática, né? Então, eu fiquei imaginando aqui, você comentou das ações que você faz, né? Dessa grande população que nós temos dentro desse segmento aí dos transexuais, que você no início falou que os pais rechaçam e que é uma coisa, infelizmente, né? É um tabu, é uma cultura que vai ter que se modificar ao longo do tempo com a informação, para a gente ver isso de uma outra forma. Você já pegou casos em que os pais colocaram o filho ou a filha para fora de casa exatamente por apresentarem essa questão de gênero, não se identificarem com o próprio gênero? E o que se deu a partir daí? Como que a pessoa sobrevive, né, para não cair? Tanto nessa de condição? gênero quanto de orientação sexual. Eles não suportam, né? O que saiu da normalidade. Que Do eles padrão. pensam, do padrão. Teve um caso de orientação sexual que os pais, monitorando o computador do filho, descobriram que ele era gay. Ele tinha um namorado. Mas no meio da noite já botaram um menino na rua. Quantos anos? 19. Mas só que ele estudava, fazia Sim. faculdade. Uhum, sim, Aí nós entramos pedindo alimentos. certo. Ele foi morar junto com a família do namorado, inclusive, Uhum. que acolheu. acolheu. E nós pedimos e ganhamos. Para que ele possa estudar, né? Terminar. Claro. E era um excelente aluno. Mas a família fica muito preocupada com o que os outros vão falar, né? E eu acho que na parte trans é pior ainda. Porque o trans, ele está estampado, né? A pessoa trans. Não tem como. É uma coisa que está no rosto, que está no É jeito. exterior até. É exterior. A orientação sexual, a pessoa pode sufocar. Deixa ali quietinha, mas a transexualidade já não dá. E colocam o filho para fora,
sem pena, sem dó nem piedade. A pessoa, a maioria cai na prostituição. Não tem. Para sobreviver. Primeiro que também tem a evasão escolar, né? Eles já sofrem, então não se qualificam para um trabalho. Então não tem qualificação para trabalhar, não tem o que fazer. Eles são acolhidos pelas cafetinas, né? Nossa, Que realidade É uma realidade difícil, muito, muito difícil. Inclusive tem uma grande amiga trans, ela foi colocada para fora de casa e ela teve que parar de estudar, teve que parar tudo, se prostituiu. Hoje ela luta pela causa. Claro, para que não aconteça de novo. E pede para as famílias para que não abandone os seus filhos, porque as cafetinas vão adotá-los, né? Entendi. Com certeza. Eu acho que o sofrimento, ele é inerente a qualquer raça, sexo, cor, gênero, não tem, né? E o pai, ele é pai sempre, né? Em qualquer circunstância. Ainda bem que você conseguiu, nesse caso, socorrer, né? De alguma forma com alimento, né? Para que ele pudesse ter uma formação e uma dignidade, porque a dignidade, né? A moradia, a formação, isso aí é dever dos pais, saúde, né? Isso a gente acho que talvez o tipo de discriminação mais cruel que tem, né? De preconceito, discriminação, porque o negro, ele pode sofrer preconceito de raça, de cor, né? Mas ele chega em casa, ele é acolhido pela família. Sua família. E o homossexual e o trans, não. Na realidade, filosoficamente falando, preconceito ele vem de um total desconhecimento, de uma ignorância, né? O preconceito ele é fruto de uma ignorância. Né? E nesse sentido, Carla, você acredita que política pública afirmativa poderíamos ter para darmos visibilidade à população transexual, para que conseguíssemos um dia, né, termos algum pé de igualdade, vamos dizer assim, porque no fundo o que a gente discute é isso. A igualdade, o respeito, a liberdade, né? Que a gente pode discutir até no plano das mulheres, em qualquer, dos negros, exatamente, em qualquer parcela da sociedade. Parcela da sociedade que sofre algum tipo de discriminação. Exatamente. Umas mais, outras sem menos. entrarmos na discussão jurídica até da criminalização da homofobia. Para além disso, o que você entende que seria interessante? Olha, a questão da sigla LGBT, de fato, a população trans, ela é a mais estigmatizada. E é uma população invisível. Daí a importância das iniciativas da visibilidade trans. Eu acho que este é o primeiro passo. A própria noção do dia da visibilidade trans, ela parte daí. Ou seja, fazer com que se torne possível aparecerem estatísticas sobre os transexuais. Estudos sérios sobre isso. Exatamente. Fazer com que no mercado de trabalho as empresas contratem transexuais, contratem. Porque você chega em algum lugar e as pessoas, os transexuais, simplesmente não são nem chamados para entrevistas de emprego. Mas, cara, desculpa te interromper. Saiu agora esse ano, em janeiro desse ano, uma lei municipal em São Paulo, não é? Que é muito importante, que vai discriminar, né, que vai exatamente proibir a discriminação dentro das empresas. Eu achei isso muito interessante, porque se o próprio empregador chega aos ouvidos dele, que tem um trans ali, que tem alguém, algum gay, alguém do gênero trabalhando para ele, que ele é proibido. Qualquer tipo de brincadeira de bullying que impeça a pessoa de permanecer. Isso já seria um começo, né? Sim, com toda certeza. Mas o problema é que a pessoa trans,
ela sequer é contratada. Ela nem Ela não chega chega a nesse estar ponto. ali. Dá um jeito de descartar antes. Né? Exatamente. Você chega, por exemplo, você pega um currículo. E aí, naquele currículo, bom, já começa que a pessoa não sabe nem como se identificar. Entendi. Não sabe nem como se identificar. Coloca uma foto. Será que eu coloco meu nome social? Será que eu coloco meu nome de registro? Será que eu coloco a minha foto de menino? Será que eu coloco a minha foto de menina? Sabe? Já começa Claro. por aí. Nosso E sofrimento já Nossa. começa ali, né? É. Como vou me mostrar... Porque, na verdade, o que se quer é a qualificação. Aquilo ali é só um passo, é só um parágrafo, né? E isso porque eu já sou uma pessoa que já saí cedo dos bancos escolares, porque a minha família me expulsou, porque eu já sofri bullying na escola. Ou seja, a minha formação já foi prejudicada, já desde muito tempo atrás. Ou seja, a questão da visibilidade trans é essa, garantir pelo menos uma igualdade na partida. Entendi. Já garantir uma igualdade na partida. E mostrar às pessoas que o trabalho desenvolvido por pessoas transexuais é o mesmo, é igual. Não há diferença entre um trabalho desenvolvido por uma pessoa transexual do trabalho de uma pessoa cis, ou seja, uma pessoa que não é transexual. Não há diferença. Não é nem melhor, nem é Não. pior. Exatamente. E também demonstrar que as pessoas transexuais podem estar em todos os locais possíveis. Por exemplo, quando eu me assumi, eu pensei, poxa vida, eu acho que eu não serei aceita, então eu vou renunciar ao meu trabalho e vou me esconder, vou fazer alguma outra coisa na minha vida. Quantos anos você tinha? Olha, quando eu assumi na minha vida privada, isso aí foi uns 8 anos atrás. Faz pouco tempo. Mas até eu me assumir no meu trabalho, faz só 2 anos. Porque eu tinha medo. Eu tinha um medo porque ninguém tinha assumido na posição em que eu estava. Uma posição de destaque na frente de um isso que eu ia cartório. falar. Titular de cartório, com prêmio em engenharia pelo ITA, só pelo ITA, né? Só pelo... Mas eu não sabia. Por exemplo... todo o sofrimento que você vivenciou, né? Você ia ter que abrir mão de uma coisa conquistada pela sua competência em detrimento do que a sociedade poderia fazer com você pela sua escolha. Exatamente. Eu ia Né? desistir Escolher de entre uma tudo coisa... isso. Exato. E a sua família te apoiou. Falou, não, você vai fazer o que você quer, o cartório é seu. Foi, mas eu não sabia, por exemplo, qual seria a reação do Poder Judiciário, que é quem nos fiscaliza. Eu não sabia qual seria a reação dos funcionários. Eu não sabia qual seria a reação dos clientes. Eu Preciso não sabia coragem. nada. E Eu não como sabia foi? nada. Como foi, cara? Olha, o Poder Judiciário foi a melhor possível. Foi a melhor possível. Eu só tenho palavras boas a falar da corregedoria da época. Foi a melhor possível. Dos funcionários foi também muito boa. Dos clientes, é lógico, de vez em quando aparece. Há um estranhamento ainda mais. Agora, ainda sofro preconceitos. Por exemplo, no meu prédio, eu ainda sofro. Porque tem pessoas que não sobem no mesmo elevador que eu. Tem pessoas que não falam mais comigo. Mas, olha, se vocês forem ver... São pequenas sutilezas que machucam, mas que você vai ter que deixar os espinhos no caminho para ver as conquistas. Né? Mas o prazer de ser você mesma, né, é tão grande. É uma felicidade muito grande para um preço tão pequeno. Bom, a conversa está maravilhosa. Nós, infelizmente, já recebemos o recado que nosso tempo se esgotou. Esgotou mais uma vez. Teria que ter muito mais outros programas para a gente falar sobre isso, né? Eu só queria, assim, antes da gente finalizar, lembrar, assim, a Rosângela coordena a pós, né? Uma pós EAD.
EAD, né? vai para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro. É uma pós Aliás, de até baixo para fora, custo. porque basta ter o sinal. Olha, e ela estava falando comigo, é uma pós de baixo custo e com professores excepcionais, super qualificados da área, né? E Rosângela, só passa direitinho os dados da pós por quem tiver interesse e quiser estudar mais, porque a gente precisa de profissionais qualificados no mercado para atuar nisso, para a gente poder fomentar mais informação e obter isso, né? Daqui a alguns anos, para as próximas gerações não precisarem passar pelo que você passou e por que tantos outros passam, né? Fala um pouquinho, a sua pós é na Unisanta. É na Unisanta, ela que emite o sinal. Então, se você entrar no site da faculdade unisanta.br, você aí localiza. procura EAD, pós-graduação, e vai achar direito homoafetivo e gênero. Que maravilha, Ok. tá ótimo. Obrigada, Rosângela, parabéns pela iniciativa e a Carla também pela história de vida maravilhosa. Para dividir conosco um pouquinho, né? No final das contas, a gente sempre vai cair na educação, né? A gente precisa de informação e de educação. A gente discute e a gente acaba caindo sempre nisso. Afinal, né, eu insisto, preconceito ele vem de uma grande ignorância, na acepção da palavra mesmo, de desconhecimento de tudo, né? Então eu quero agradecer demais, Carla, por sua presença, agradecer a Rosângela. Parente. Vamos agora ver. Vamos ver agora os parentescos lá fora. Não, que Silveira Toledo, nesta ordem, a gente vai ter que descobrir. Tá bom? Foi maravilhoso, muito obrigada. Esperamos poder contar com vocês em outras oportunidades, porque a gente sabe que vão chegar muitas perguntas, então a gente com certeza vai ter que marcar uma outra ocasião para a gente tratar delas. Então, obrigada mesmo. Obrigada. Na rádio e TV Baruch, você acompanhou o programa Entender o Direito. Apresentação Fernanda Las Casas e Renata Toledo.